E pensando nas neoplasias que a gente encontra na criança, qual que é a mais comum? A mais comum é a leucemia. Leucemia, acho que todo pediatra já viu alguma leucemia. Opa, de monte. De monte, né? Sempre tem, né? E para você ver, lá no INCA, a gente tinha 2 enfermarias de pediatria, cada uma com 15 a 20 leitos. Uma era de leucemia e a outra era de tumor sólido. Nossa. Assim, leucemia e linfoma, né, da hemato, né? Mas basicamente leucemia, né? Assim, 80% das crianças com leucemia ali, né? Muita criança internada, então é uma neoplasia que você tem que pensar. E quando é que você vai pensar nisso, né? E aí? Da onde vem, né? Aqueles blastos se proliferando na medula óssea, a falência da medula óssea e as manifestações clínicas dessa falência, ou seja, a criança tem sangramento, porque tem plaqueta baixa. A criança está anêmica, está pálida, e às vezes tem infecção porque os neutrófilos estão baixos. Os leucócitos podem estar muito altos, mas tem uma neutropenia, né? Sim. E propensão à infecção. Uma coisa que você vai ler, assim, tem hepatospleno, tem linfonodomegalia. Não é o usual você encontrar essas alterações. Mas, por exemplo, essa semana internou na minha enfermaria um paciente com leucemia com uma hepatosplenomegalia gigantesca. Mas ele tinha 90 mil leucócitos, ou seja, ele demorou muito para fazer o diagnóstico. Sim. A doença progrediu. Sim. Né? Mas o que eu costumo ver é alteração na hematoscopia, no hemograma comum, mas no exame físico não tem hepatosplenomegalia como algo comum. Sim. O que tem é sangramento. Agora, a gente também não pode entrar em pânico, né? Chega aquele garotinho lá de 5 anos que joga bola cheio de hematoma na perna. Esse não tem leucemia, né? Exatamente. Agora, aquela criança pálida, com cara de doente. Tem cara de doente, Cara de doente, exato. Cara de doente, hematomas, às vezes um sangramento gengival, aí você pede aquele hemograma já preocupado. O hemograma já faz um divisor de águas, né? Sim. Você tem lá anemia com trombocitopenia, cara. Basta uma bistopenia para a gente já levantar tem que pensar, a lebre, né? Exato. Agora, teve uma ocasião que internou na enfermaria uma criança que tinha anemia, tinha uma leucocitose, mas plaqueta, assim, 200 mil, 250. Normal. Eu falei, isso não é leucemia. Já falei para o presidente. Não existe leucemia com sem trombocitopenia. Conclusão, era uma leucemia. Você quebrou a cara. Mas assim, então eu posso dizer que, ocasionalmente, na medicina é sempre assim. Né? Se você falar sempre, você vai errar. Exato. Mas a maioria dos pacientes, assim, 99%, tem a trombocitopenia. Então, sangramento, palidez, é só um hemograma, só isso. Em relação à dor óssea? Dor óssea também, muito comum, né? Também, né? As crianças sentem muita dor óssea, que é pela expansão, né, daquela população de blastos. E o interessante é que essa dor óssea é em qualquer osso, mas é principalmente nos membros inferiores. E aí confunde com a tal da dor do crescimento. Confunde. Mas aí a dor do crescimento, a criança está ótima sob outros aspectos, né? Mas tem muita dor óssea, com certeza, né? Com certeza, tem muita. E qual que é o agente infeccioso? Assim, pensando, você falou nas leucemias, né? A leucemia tem alguma causa conhecida? Assim, olha, interessante. Você tem, na síndrome de Down, você tem por alterações genéticas, né? Você tem uma propensão a ter leucemia. Sim. Né? A incidência da leucemia no paciente com síndrome de Down é 20 vezes maior que na população em geral, né? E aí você me pergunta, então você estava no INCA, você viu um monte de criança com Down e leucemia. E aí? Errado. Por que errado? Porque a população com Down é tão ínfima em termos de número comparada à população geral, que em 20 anos eu vi 2 crianças com Down com leucemia. Uma a cada 10 anos. Pois é. Então, e qual tipo de leucemia que era? Era LLA. LLA. Que é a mais comum mesmo, em todos né? Em 85% das vezes. E até você tocou num ponto interessante, que é assim, antigamente a gente via prognóstico por leucocitose, a apresentação e idade. Né? Tem mais de 50 mil leucócitos, tem mais de 10 anos ou menos de um, o prognóstico é pior. Hoje em dia isso não tem tanto valor. Né? Hoje em dia o estudo é o cariótipo, ver se tem alguma translocação, ver algum cromossoma deletado e o estudo genético. É isso que está dando agora, né, a ideia do prognóstico daquela criança. Né? Sim, sem dúvida.